Que a paz, a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Nós estamos comemorando, esse final de semana, a Páscoa dos cristãos, a ressurreição do Senhor Jesus e a diferença da nossa fé. Nós cremos num Deus que venceu a morte e que hoje está vivo. E é motivo de muita celebração, Temos essa data como uma data para nos lembrarmos sempre, não somente uma vez por ano, mas várias vezes por ano, várias vezes por mês, que o Senhor Jesus venceu a morte. Essa é a nossa Páscoa. Eu queria ler com vocês o texto de Mateus 26, versículo 17. Os discípulos preparam a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Os discípulos chegam para Jesus e perguntam, aonde o Senhor quer que nós façamos a preparação, para o Senhor comemorar a Páscoa? Jesus queria ensiná-los, como se comemoraria a Páscoa depois da sua partida, depois que ele já não estivesse mais na terra. Versículo 18. E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. O Senhor Jesus conhece cada um, conhece as nossas casas, conhece o que nós temos na nossa casa, e o Senhor conhecia também a casa desse certo homem. E ele mandou dizer para aquele homem que ele iria celebrar a Páscoa na casa dele. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. É maravilhoso, esse exemplo que o Senhor nos deixou, que nós devemos celebrar a Páscoa com aqueles que servem ao Senhor junto conosco, com aqueles que trabalham no ministério conosco, com aqueles que são os eleitos, que são aqueles que ouviram a voz do Senhor. 21, versículo. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. O Senhor Jesus, ele conhece o futuro, ele conhece o que nós não conhecemos, ele enxerga o que nós não enxergamos. E ele sabia que de um daqueles 12 sairia um traidor. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Eles já viam o Senhor agir, eles sabiam como o Senhor agia, e eles questionavam: será que sou eu? Eles perguntavam, e Jesus respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Aquele que é íntimo comigo, aquele que come perto de mim, aquele que faz as refeições do meu lado, esse me trairá. Versículo 24, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor não lhe fora haver nascido. Nós aprendemos uma lição muito grande aqui com o Senhor Jesus. Se nós viermos a esse mundo para trairmos o amor, o respeito, a graça que o Senhor Jesus tem por nós, seria melhor que nós não tivéssemos nascido. É melhor não nascer do que nascer e trair aquele que morreu por nós, aquele que se entregou por nós. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes. Jesus vai fazer a ceia com os discípulos. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. O pão é um símbolo, é uma representação do corpo do Senhor Jesus que foi entregue.
apenas nós rememoramos, nós relembramos, quando nós pegamos o pão, nós relembramos que o Senhor Jesus se entregou de corpo, né, inteiro, né, de sofrimento total naquela cruz, para que nós pudéssemos ser sarados, para que nós pudéssemos ser curados. O Senhor Jesus se doou por mim e por você. No versículo 28 diz: porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. O sangue de Jesus é um sangue precioso, porque o sangue de Jesus tem valor, tem poder de vida, tem poder de perdão, tem poder de remissão. E aqui o Senhor Jesus diz: porque o meu sangue, o sangue da nova aliança. A primeira aliança de sangue era feita quando o homem que pecava, ele pegava um cordeirinho, um animal maior, um animal menor, e levava ali no tabernáculo uma vez por ano, quando eles se reuniam ali para fazer a cerimônia, né? E ele pedia perdão perante a morte daquele animal. Essa era a primeira aliança. E o Senhor Jesus entrava com o perdão na vida daquele homem, né? O Senhor Deus. Agora, a nova aliança, ela é válida quando o sangue do Senhor Jesus é válido na nossa vida, quando nós aceitamos o sacrifício. E aí, quando Jesus se entregou, morreu naquela cruz, ele estava fazendo conosco uma nova aliança. Agora, o sacrifício que tem valor não é o de animais, não é o do sangue dos animais. Agora o sacrifício que tem valor é do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sacrifício de Jesus veio para anular a velha aliança. Hoje nós podemos viver na nova aliança, debaixo da bênção do sangue derramado naquela cruz. Há poder de libertação, de cura, de transformação, de salvação no sangue do Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso? Que você possa ler esse texto com a sua família e preparar a sua família para o domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa que nós comemoramos, então, a ressurreição do Senhor Jesus. Nós cremos num Deus que venceu a morte. Aleluia! Honras e glórias sejam dados ao nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome nos céus e na terra. Senhor, nessa noite especial, nós queremos entrar na tua presença com o nosso coração grato. Queremos, Senhor, não temos nem palavras para te agradecer, mas queremos te pedir que receba a nossa gratidão, o nosso muito obrigado por ter enviado o seu único filho, pelo sacrifício que Jesus passou, mas principalmente, Senhor, pela pedra que não conteve, né, o corpo do Senhor Jesus, porque Jesus saiu do túmulo, porque Jesus ressuscitou, porque o túmulo está vazio, porque o Senhor Jesus hoje vive e viverá para sempre. Senhor, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome para sempre. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Senhor Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que se entregou por nós. Recebe, Senhor, as nossas vidas como um sacrifício vivo diante da tua presença. Que nós possamos celebrar a Páscoa muitas vezes esse ano, relembrando e rememorando tudo que o Senhor Jesus fez por nós. Obrigado, Senhor, por tão grande amor, por tão grande salvação. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até amanhã nesse mesmo horário. Boa noite.